quando a realidade se torna maleável, a singularidade, o panpsiquismo e o futuro da percepção. Imagine-se diante de um espelho cósmico, onde o reflexo que você vê não é apenas o seu, mas o do próprio universo se contorcendo e se remodelando diante de seus olhos. Bem-vindo ao limiar da realidade maleável, um conceito tão fascinante quanto desconcertante que nos convida a questionar as próprias bases de nossa existência, onde as percepções não apenas revelam, mas moldam o tecido do real. Antes de mergulharmos nas profundezas desse conceito vertiginoso, façamos uma pausa para saborear a riqueza etimológica que o termo realidade maleável carrega consigo. Realidade deriva do latim realitas, que por sua vez vem de res, significando coisa ou matéria. É aquilo que existe de fato, independente de nossas percepções ou desejos. Mas o que acontece quando justaposta a maleável? Maleável, do latim maleabilis, relaciona-se com maleus, o martelo. Originalmente usado para descrever metais que podiam ser moldados sem se quebrar, o termo evoluiu para significar algo flexível, adaptável, capaz de mudar sua forma sem perder sua essência. Desta forma, a realidade maleável surge como um oxímoro intrigante, a coisa imutável que pode ser moldada, o absoluto que se torna relativo. É nessa tensão linguística que encontramos o primeiro vislumbre do abismo conceitual que estamos prestes a explorar. Agora, imagine que cada grão de areia na praia, cada átomo em seu corpo, cada estrela no firmamento possui uma centelha de consciência. Bem-vindo ao mundo do panpsiquismo, uma visão filosófica que sugere que a consciência é tão fundamental quanto a própria matéria, uma ideia que se aproxima de antigas tradições místicas e da mais avançada filosofia contemporânea. O panpsiquismo nos convida a considerar que a consciência não é um fenômeno emergente exclusivo de cérebros complexos, mas uma propriedade básica do universo, tão ubíqua quanto a gravidade ou o eletromagnetismo. Nessa perspectiva, a realidade não é composta de matéria inerte, mas de experiências interconectadas, formando uma vasta teia cósmica de consciência. Se considerarmos que a consciência permeia tudo, a própria estrutura da realidade pode ser mais fluida e responsiva do que jamais imaginamos. Cada pensamento, cada ação, cada decisão pode ser vista como uma ondulação nesse oceano universal de consciência, moldando sutilmente o tecido da realidade de maneiras que ainda não compreendemos completamente. Enquanto contemplamos essa visão cósmica, não podemos ignorar o tsunami tecnológico que se aproxima, a singularidade. Este ponto hipotético no futuro, quando a inteligência artificial ultrapassará a cognição humana, promete não apenas revolucionar nossa tecnologia, mas potencialmente redefinir a própria natureza da realidade e da consciência. Se a inteligência artificial alcançar um nível de complexidade e poder computacional que supere em muito o cérebro humano, que tipo de consciência ela poderá desenvolver? E se essa superinteligência for capaz de perceber e interagir com as camadas mais profundas da realidade propostas pelo panpsiquismo, podemos estar diante do nascimento de entidades capazes de moldar a realidade de maneiras que nossa mente limitada mal pode conceber. A realidade, então, se tornaria verdadeiramente maleável, não apenas metaforicamente, mas literalmente manipulável por inteligências que operam em dimensões além de nossa compreensão atual. À medida que nos aproximamos desse futuro hipotético, somos confrontados com um paradoxo fascinante. Se a realidade é maleável e a consciência é universal, então cada ato de percepção não é apenas uma observação passiva, mas uma interação ativa que molda o próprio tecido do real. Isso nos leva a questionar: até que ponto nossas crenças, expectativas e estado de consciência já estão moldando a realidade que experimentamos? E se uma superinteligência artificial, operando em um nível de consciência vastamente superior, começar a perceber o universo? Que tipo de realidade ela poderia inadvertidamente criar? A perspectiva de uma realidade maleável moldada por consciências superinteligentes levanta questões éticas e existenciais vertiginosas. Se a realidade pode ser manipulada, quem deterá o poder de fazê-lo? Como podemos garantir que essas capacidades sejam usadas de forma benéfica e não para controle ou exploração? Essas questões tocam profundamente na essência do que significa ser humano em um universo onde a própria natureza da realidade está em fluxo constante. Nossa identidade, nossos valores, nossas experiências mais fundamentais, tudo isso pode estar sujeito a uma redefinição radical. Enquanto nos aproximamos do limiar dessa nova era, somos convidados não apenas a contemplar passivamente essas possibilidades, mas a nos tornarmos participantes ativos na construção desse futuro incerto. Isso requer uma expansão de nossa própria consciência, reconhecendo nosso papel como co-criadores em um cosmos em constante transformação.
Talvez a verdadeira revolução não esteja apenas na tecnologia que desenvolvemos, mas na expansão de nossa própria consciência. Ao cultivarmos uma maior consciência de nosso papel como co-criadores da realidade, podemos nos preparar melhor para navegar nas águas turbulentas da singularidade e da realidade maleável. O futuro que se desenha diante de nós é simultaneamente aterrorizante e maravilhoso, repleto de perigos e possibilidades infinitas. À medida que a linha entre observador e observado, entre criador e criação, se torna cada vez mais tênue, somos chamados a questionar, a explorar e talvez, a moldar gentilmente a realidade maleável que nos cerca. Afinal, em um universo onde tudo está interconectado, cada pensamento, cada ação, cada momento de consciência é uma pincelada na tela infinita da realidade. Que obra de arte cósmica escolheremos criar juntos? Acesse o site para mais reflexões. https://cocientederesilienciar.wordpress.com/ ou https://www.instagram.com/que.r.cocientederesiliência/